Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextamos hoje, mas antes da gente sextar de verdade, tem vídeo aqui no canal e a gente vai falar de dois assuntos importantes. Vai ter momento Laranjão finalmente, porque o Laranjão decidiu aprontar nessa manhã, então a gente vai falar das tarifas que ele quer impor à União Europeia e à Apple, e também vamos falar do corte de gastos aí que deve ser detalhado aí na próxima semana. Então, esses são os dois temas do vídeo de hoje. Bem, gente, antes de tudo, eu ia pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre conteúdo de terça a sexta, saindo sempre às 2 horas da tarde, para vocês não perderem nada do que está acontecendo sobre economia brasileira, economia mundial, e ter aí essas explicações aí para você não ficar perdido aí no rolê quando vocês forem comentar aí com algum amigo o que está acontecendo no mundo. Então vamos já começar falando aí do nosso amigo Laranjão. Então hoje, ó, plantão Laranjão, porque ele decidiu aprontar nessa manhã e falou que a União Europeia está enganando ele, que os Estados Unidos está sendo prejudicado aí pela União Europeia e colocou uma taxa aí de 50% sobre produtos da União Europeia que começam a valer a partir de junho. Não sei se ele vai até o final, porque toda vez que ele coloca essas taxas, ele acaba recuando depois, né? Então é bem a tática que ele está fazendo desde o começo do governo, que é colocar um 38 em cima da mesa para negociar. Então, toda vez que ele colocou essas taxas exorbitantes, ele acabou acabou recuando depois de um certo tempo, mas o que mais chama a atenção, pelo menos para mim, é a questão da Apple, porque ele falou de taxar 25% de produtos da Apple caso a Apple não volte a produzir os iPhones inteiramente nos Estados Unidos. E aí vem aquela loucura, né? Porque, mais uma vez, o Trump ele acha que ele consegue fazer com que a indústria surja do nada. Fala, vocês têm que começar a produzir aqui. Ah, mas a gente não tem capacidade de produzir tudo que a gente faz de celular hoje e outros produtos somente nos Estados Unidos, porque teria que construir novas fábricas e tudo mais. Ah, mas ele pouco importa, ele acha que vai surgir magicamente uma fábrica lá. Isso aí é um negócio que você deveria falar assim, no longo prazo, convencer, dar incentivos para a Apple voltar a produzir nos Estados Unidos. Só que isso aí parece que não passa pela cabeça dele. Ele quer fazer isso a forceps, né? Para variar. Ele quer que a Apple volte a produzir totalmente nos Estados Unidos, largue suas fábricas na China, o que é quase impossível. Porque vamos pensar bem, quando você vai construir qualquer aparelho eletrônico, um celular, por exemplo, que é o caso da Apple, uma boa parte do que eles produzem são celulares, a gente tem que lembrar o seguinte, que você produz esse celular, só que você pega peças do mundo inteiro. E a boa parte das peças que se utiliza nos celulares hoje, elas não são produzidas nos Estados Unidos. Elas são produzidas na Ásia. Então você tem componentes do Vietnã, você tem componentes da China, você tem componentes de Taiwan, você tem componentes da Coreia do Sul. Então tudo isso acaba vindo por até uma questão logística, fica muito mais barato você produzir isso na China do que você produzir isso nos próprios Estados Unidos. Então tem esse problema também. Você tem que fazer com que fique mais competitiva a produção do celular da Apple nos Estados Unidos do que você faz na China. Aí você vai lá e taca uma tarifa para falar que isso está competitivo, para tentar colocar a competição, só que a Apple não vende só para os Estados Unidos, ela vende para o mundo inteiro. Então ela vai prejudicar todo um comércio mundial que ela faz para atender o que os Estados Unidos fazem. É mais uma dessas cartadas malucas aí que o Trump está fazendo, mais uma dessas bravatas. E pelo menos a gente está vendo aí que ele só late, só late, só late e não morde no final. Daí no final ele sempre acaba recuando com essas tarifas. Mas a gente tem o segundo tema do dia de hoje, que é
o corte de gastos que foi anunciado e vai ser detalhado a partir do dia 30. Você tem então aqui alguns dados que eu peguei. Um corte de gastos de 31,3 bilhões, sendo 10,6 bilhões em bloqueios e 20,7 bilhões em contingenciamento. Quando a gente fala do bloqueio, o bloqueio é mais difícil de ser revertido. Então, esses 10,6 milhões, eles provavelmente não vão ser executados agora nesse ano de 2025. Os outros 20,7 bilhões, se melhorar a situação fiscal, aí a gente vai explicar situação fiscal, que eu não gosto muito dessa parte, melhorar a situação fiscal, a gente já explica isso, eles voltam para o orçamento desses gastos. O que aconteceu? O governo se sentiu frustrado, você tem uma frustração de receita, ou seja, está arrecadando menos do que o governo acreditava que iria arrecadar. E a explicação para isso é bem lógica. A gente gravou inclusive um vídeo essa semana falando que a economia ainda está aquecida, mas ela não está aquecida no mesmo nível que ela estava no ano passado. Então, se você quisesse que as receitas aumentassem ao nível que estava aumentando no ano passado, você não poderia ter cortado o gasto. Então, você corta o gasto, você resfria um pouco a economia, e aí, o que acontece? Você arrecada menos. Essa é a lógica da demanda efetiva, que você aumenta a arrecadação de impostos gastando mais. Esse é o ciclo virtuoso que existe. Quando você corta gastos, justamente o que acontece com a arrecadação, ela reduz. E aí vira aquela bola de neve que a gente viu, por exemplo, em 2015. Cortou gastos, aí aumentava o buraco, aumentava o déficit, porque você estava com frustração de receitas, daí tinha que cortar mais gastos, daí a receita reduzia cada vez mais, cortava mais gastos, a receita reduzia cada vez mais e nunca tampava o buraco. Então esse é o problema. A frustração de receitas que o governo está tendo agora é justamente porque você teve já uma série de alguns cortes no final do ano passado para agradar o mercado financeiro e isso aí gerou uma economia mais fraca no último ano, no finalzinho desse ano. E também já reflete aqui, porque a economia brasileira está crescendo, sim, está aquecida, mas não está aquecida como estava no último ano. Então você queria, pelo que eu vi aqui, o governo achava que ia arrecadar, ter um aumento igual ao do ano passado, só que sem gastar igual ao ano passado. Não ia acontecer isso, gente. Não ia acontecer. É lógico que não ia acontecer. Mas você tem que entrar na porcaria do arcabouço fiscal, né? Eles criaram esse arcabouço fiscal, agora eles têm que lidar com eles. Mas fique tranquilos, esses cortes não serão em setores muito populares, então provavelmente não vai ter cortes em benefícios sociais, mas vai ser corte em custeio de máquina pública. Mas daí é aquela coisa, né? Não é aquele corte que vai sair em jornal, que vai sair em manchete, mas é corte que vai ferrar o mais pobre sem ele perceber, porque vai ser corte em infraestrutura, por exemplo, em obras do governo. Então vai reduzir, por exemplo, o dinheiro que ele vai fazer para ponte, para construir uma estrada, para recapeamento. E essas obras contratam pessoas, essas obras aquecem a economia. E não é só a empresa diretamente contratada pelo governo que vai ser afetada. É a empresa que fornece para essa empresa que foi contratada pelo governo, é o comércio local da onde está sendo feita aquela obra, porque vai ter mais gente, as pessoas vão consumir mais. Então, uma série de coisas, uma cadeia toda que vai ser prejudicada por causa disso. E a gente nem vamos falar direito, né? Mas beleza. A gente sabe que provavelmente as universidades que já foram avisadas de contingenciamento vão sofrer muito. Então, vai ser na universidade que não é nada popular, você faz greve em universidade pública, ninguém liga. Por isso que é uma desgraça quando você faz greve em universidade pública, porque o pessoal fica só chamando o professor de vagabundo e quase nunca dá efeito em nada. E você tem lá mais corte de gasto, vai sofrer as universidades públicas, vai deteriorar ainda mais. Algumas universidades públicas que já estão passando por muitos apuros, é sempre bem bom a gente lembrar do caso do UFRJ, que toda vez reclama de problemas aí de dinheiro para conseguir manter o dia a dia pelo menos, né? Então a gente sabe da onde que vai vir esses cortes. Então vai acabar ferrando o custeio da máquina,
então vai ter serviço público que vai ficar um pouco mais precário, as universidades provavelmente vão sofrer muito com isso, já está no radar. Você tem então também que obras não serão começadas, ou serão algumas inclusive paralisadas, e vai cair justamente, aí vai ferrar a economia, vai ferrar o mais pobre, mesmo que de tabela. Então esse que é o problema, a gente vai cortar os gastos de novo para tentar fazer com que o arcabouço fiscal seja respeitado. E essa é a armadilha que a gente vai cair todo ano no arcabouço fiscal. Por quê? É óbvio que o arcabouço fiscal ele é melhor do que o teto de gastos, mas ele não eliminou um dos principais problemas do teto de gastos, que é a guerra entre pastas orçamentárias. Porque a Previdência ela vai subir acima da inflação todo ano e provavelmente vai subir acima de 2,5% em termos reais, porque as pessoas ficam velhas, elas querem se aposentar, elas pedem benefícios. Então ela vai subir acima do limite. E você não pode fazer nada em relação a isso. E o que você tem que fazer? Você vai ter que, alguma pasta, vai ter que ter corte de gastos, ou seja, vai ter que operar com menos dinheiro do que estava operando antes. E quais pastas você pode cortar? Porque o teto de gastos obriga a cortar esses gastos não discricionários. Então você vai atacar investimento, você vai atacar custeio da máquina pública, você não pode atacar salário, mas você pode atacar o custeio na máquina pública, ter que fazer mais com menos. Então é isso que o teto de gastos, que o arcabouço fiscal acaba gerando. Esse problema, que era o pior problema do teto de gastos, ele não corrigiu, que é que alguns gastos vão subir acima do que é permitido pela regra, e isso obrigatoriamente vai fazer com que outros gastos tenham que ter redução real do seu orçamento. Aí que está o grande problema. Então, mais uma vez, a gente vê medidas de corte de gastos, e esses cortes de gastos vão prejudicar o trabalhador, mesmo que por tabela. Tá certo, gente? Vamos sextar então. Curtam o fim de semana com moderação, cuidado com os perigos noturnos, mas aproveitem o fim de semana aí. E a gente se vê então na próxima terça-feira com algum tema novo aí nesse canal, tá certo? Um grande abraço, gente, e até a próxima!